Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de cinema produzida pelo Curso de Cinema da Unisul, em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura. Estou aqui com a minha parceira Bruna Barreto. Boa noite, Bruninha. Boa noite a todos, boa noite, meus fãs. Nós estamos, Bruna, você percebeu que a gente está aí com uma fidelização, um público que sempre vem, né? Que nos acompanhou no especial Maria Emília de Azevedo. E hoje a gente tem um presente, né? Para as pessoas que falaram, poxa, queria mais de Maria Emília. Temos mais de Maria Emília. Maria Emília que esteve envolvida com um trabalho muito de uma produção muito complexa que demandou, né, toda a experiência de Maria Emília, que é o filme Almofada de Penas, uma animação dirigida pelo Joseph, que é um estudante, então era um estudante na UDESC, e que em parceria, também uruguaio, parceria com um estudante nosso do curso de cinema da Unisul, Zé Manuel, eles acabaram fazendo uma adaptação do texto, né, do Horácio Quiroga, e que nós temos, né, várias outras adaptações do mesmo texto, mas eu não conhecia uma animação, principalmente com uma técnica que exigiu tanto, né? Então, Bruninho, o que a gente vai assistir hoje, né? A gente tem um bate-papo, né, com a equipe, com a Maria, com o Zé Manuel e com o Joseph, e o que a gente vai assistir hoje? Então, né, a gente vai ver o filme Almofada de Penas, a gente vai poder dar uma olhadinha, assim, como é que foi essa produção. Para quem não sabe, o filme é em animação stop motion, que é um tipo de animação super conhecido por ser super difícil de gravar, porque é tudo feito à mão, os cenários são em maquete, tem bonecos, e aí é um processo bastante lento. Então, a gente vai poder ver um pouquinho desse processo, né, a gente vai ter acesso aí aos making-offs de figurino, como foi feita a iluminação, que também foi utilizado diversos efeitos aí, e também a gente vai poder assistir um pouquinho de como foi a exposição no MIS, aqui de Santa Catarina, também, né, com todas as maquetes, com todos os diferentes rostos ali para cada personagem. Também vai ser muito legal, porque a gente tem um outro olhar sobre o processo também, que, meu Deus, vocês têm que ver, tem trocentos rostos para o mesmo personagem, assim, é muito interessante. O filme é sobre a Alice, que ela começa a ficar muito doente logo cedo, assim, logo depois da lua de mel dela. E aí a gente vê toda a experiência dela entre os sonhos dela e a realidade. Enfim, e também o drama ali do marido dela, também preocupado com ela ali. É bastante interessante, assim, acho bem legal. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu gosto de pontuar quando as pessoas assistem animação, prestem atenção no som, porque a galera tem que recriar todo o som, ao contrário do que a gente está acostumado a ver com cinema, assim, sabe, com pessoas, com atores, assim, que a gente grava o som no dia, não, eles têm que recriar do zero, isso é uma coisa muito legal também. Muito bem, Bruna. Então, com essa introdução, vamos ao bate-papo com Maria Emília, Zé Manuel e Joseph. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Desejamos uma excelente sessão hoje com esse bate-papo com a equipe de Almofada de Penas. Isso aí, para lá. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje com a equipe do filme Almofada de Penas. Estamos com o diretor Joseph, diretor que assina roteiro e produção também, com a nossa superprodutora Maria Emília de Azevedo, assina a produção executiva desse filme, e com o Zé Manuel, nosso colega aqui do curso de cinema da Unisul, que assina também produção executiva junto com Maria. Estou com a minha super parceira Bruna Barreto, que sempre é muito bom fazer a apresentação quando a Bruninha está aqui comigo. Como falamos na apresentação, hoje nós vamos exibir não só o filme Almofada de Penas, mas também alguns materiais adicionais para que o público aqui da sessão de cinema entenda um pouquinho mais dos bastidores de como foi feita essa produção. Esse filme que é muito complexo, com uma técnica
que exigiu muito tempo e várias pessoas trabalhando. Enfim, eu estou aqui querendo saber como foi esse processo de produção do Almofada de Penas, que é uma adaptação de um texto do Horácio Quiroga. Joseph, eu conheço um filme de um colega nosso aqui, o Jefferson Bittencourt, que fez uma adaptação também desse mesmo texto, mas aí, enfim, né, de forma mais realista, com elenco. E eu gostaria de saber como foi, vou falar primeiro com o diretor, então, como foi a produção, o que te moveu, o que te interessou no texto, o que foi que te levou a fazer esse filme? Boa noite. Boa noite, queria agradecer, Mara e a Bruna, aqui pelo convite e poder estar aqui exibindo, né, o Almofada de Penas, que nem falávamos com a Maria, está voltando, né, para a Unisul, então, com duas pessoas que fizeram parte, né, e o José que saiu de lá, então, é muito especial, por mais que eu não tenha estado lá, mas me senti parte de alguma forma. Então, o filme, eu conheço o Jefferson, a gente conversou no início, né, quando eu estava escrevendo ainda o roteiro, porque me lembro de estar no festival e recebi os resultados dos prêmios da FCC. E, de repente eu vi, quando eu já estava estudando isso para o TCC da UDESC, né, que eu estava fazendo uma análise semiótica do conto do Quiroga. Então, a partir dessa análise semiótica foi o meu estopim para dar início a esse roteiro. E me lembro que falaram que um dos projetos selecionados ali para fazer era a Almofada de Penas. Então, eu fui atrás para saber, né, que tipo de projeto que estava saindo, que justo estava fazendo a mesma temática, né, do nosso projeto. Então, ali a gente até criou uma amizade com o Jefferson, que ele tinha feito já outras peças de teatro, né, em cima da obra do Quiroga, e eu acabei vendo o filme dele, então foi bem legal, né, que o nosso, ao ser uma animação stop motion, ele levou muito mais tempo, foram quase 6 anos, né, desse TCC, nesse projeto de graduação na UDESC, e nesse período ele terminou, então eu consegui assistir antes, enquanto eu estava realizando a Almofada de Penas, e foi uma bela surpresa, assim, porque Horácio Quiroga ele não foi tão retratado no Uruguai, no Brasil, mas tem muitas adaptações, né? Seja para live action, para animação, de vários contos dele, e em especial o Almofada de Penas, que acho que é um dos mais famosos, assim, um dos que mais marca. E como eu sabia que já tinha sido bem retratado, eu queria dar a minha visão, pelo menos, né, a minha adaptação, a minha homenagem a esse conto, e foi o que a gente procurou, não ser muito literal e tentar trazer uma outra vertente que era através da psique da protagonista Alicia, né? Então, toda a história ela gira em torno dessa alucinação, dessa mistura entre realidade e onírico, e acho que o que mais despertou essa vontade de poder explorar isso foi o quanto que me marcou, né? A gente comentava muito, né, que a gente é a máfia uruguaia, né? O José é uruguaio também. Maria Emília, ela quer ir para lá, não quer confessar. Então, a gente lê esse conto na escola e é um conto que você fala sobre ele e já fala, e aquele conto, né? Então, as pessoas, de fato, se sentem marcadas, muitas, né, ao ler essa obra, porque ela tem uma profundidade e ele tem um final muito surpreendente. Então, acho que de quando eu escolhi fazer um curta-metragem de animação, eu pensei em fazer uma animação que não tivesse um número de personagens e cenários tão grande, né? Então, já pensava, de certa forma, na complexidade que ia ser produzir uma animação stop motion, mas não tinha nem ideia da complexidade que, de fato, ia ter fazer esse curta-metragem. Acho que é um pouco essa a vontade, acho que por ser uruguaio, por ter estudado ele, para admirar muito o escritor, em especial esse conto, e a técnica, né? A técnica acho que veio de mão dada, assim, junto com a escolha desse filme.
Muito bem, Joseph. Nossa, 6 anos, né? 6 anos é muito tempo. E eu acho que a gente, por mais que a gente passe tanto tempo, né, num filme, fazendo um filme, não dá para imaginar um projeto de 6 anos assim. Então, eu imagino o quanto foi desgastante, o quanto exigiu de ti manter toda uma equipe, né? Claro que eu também não sei quanto tempo a equipe sai contigo nesses 6 anos, ou ela vai entrando, né, à medida que você vai criando as necessidades, né? Porque confesso que a animação, mesmo essa técnica, não é algo nem que a gente trabalha no curso e nem algo que seja muito próximo da minha experiência. Eu só sei que o resultado é encantador. Então, Posso vou... até dar uma pincelada nisso, Mara, que acho que é legal contar tipo, como é que foram caindo nessa armadilha, né? De fazer uma eu vou almofada querer... de penas. Eu vou querer saber como é que você conseguiu enredar todo mundo aí. Maria Emília de Azevedo, que vem de 4 sábados com filmes aqui num especial, né, Maria Emília? Sim. Que a gente fez um recorte da obra, né, da Maria Emília, então o público já se acostumou a passar sábado à noite contigo, né, nessa tua companhia. E agora você está aqui de volta trazendo um filme que tu ajudou a produzir, que tu, né, mesmo quando a gente estava dentro da Unisul, se falava tanto, né, tão envolvida com esse projeto. Maria, tu que a gente chama de a grande dama do cinema de Santa Catarina, como que é participar de um projeto de animação com essa técnica? Foi diferente? Você estava... Enfim, como é essa experiência? Como foi essa experiência? Bom, Mara, foi totalmente diferente daquilo que eu sabia fazer, né? Sabia produzir documentário, ficção. Mas a animação é um mundo à parte. E eu não tinha a mínima noção do que era produzir uma animação. Enfim, foi muito... Foi ao mesmo tempo assim uma aventura que eu me perguntava como é que eu estou entrando nessa aventura. Mas a cada momento era também algo muito desafiador e muito belo, né? A cada etapa, o envolvimento da equipe. E é uma equipe também diferente da ficção e do documentário. Tem outras especificidades também, né? Por exemplo, são artistas plásticos, né? Que se envolvem muito numa animação em stop motion, né? Exatamente nessa técnica. Então, para mim, foi um aprendizado. Na verdade, aprendi muito nessa produção, porque realmente eu jamais tinha me envolvido com animação. E quando o Joseph e o José me apresentaram o projeto, eu já, de imediato, me encantei, porque o projeto estava tão já bem armado, né, com os desenhos, roteiro, storyboard, e, enfim, estava muito consistente esse projeto, já veio muito consistente. Então, o encanto foi de imediato, de imediato. E aí é isso, eu conheci o José, fui professora do José na Unisul, mas o Joseph não conhecia, então começamos essa parceria que foi muito legal, porque bom, é uma longa história, né? Uma longa história assim muito prazerosa, inclusive, né? E aí eu fui aprendendo muito com os dois, tanto com o Joseph quanto com o José, e depois com toda a equipe que ia entrando, né? À medida que a gente ia escalonando a equipe, ia tendo a necessidade, enfim, foi um aprendizado maravilhoso, magnífico. Então, vamos passar aqui para o nosso colega de curso, né? Quando eu estava entrando, assumindo coordenação do curso de cinema, José,
Eu lembro do filme do Zé no Fita Crepe de Ouro, né? Que a gente vai ter agora a oportunidade de exibir aqui na próxima sessão. Zé, primeiro que é um prazer incrível reencontrar contigo, te agradecer por estar aqui e querer saber, tu assinas a produção executiva aqui do Almofada de Penas e te perguntar um pouquinho como que foi essa experiência, como é que tu chegou nessa história, nos conte um pouquinho disso. Oi, Mara. Quanto tempo, que saudade. Bom, primeiro eu lhe dizer que fazer esse filme junto com a Maria Emília, eu acho que foi a melhor pós-graduação em cinema que eu poderia ter feito, porque o que aprendi junto com a Maria Emília na parte de produção executiva, na parte de cinema e na parte humana, principalmente, eu acho que não tem pós-graduação ou mestrado que me ofereça. Então, isso aí já foi muito enriquecedor, né? E como o Joseph falou, né? O Horácio Quiroga é um escritor que nos marca muito desde criança, né? Então, quando o Joseph a gente se conheceu assim, né? Uruguaios que moram aqui na cidade, né? E ele me falou que ele é estudante de design e eu estudante de cinema. E, cara, tem o Quiroga e eu sei fazer... Eu gosto de animação e os bonecos. E eu alguma coisa sabia de cinema, né? Aprendiz. Juntamos forças, né? E é claro que quando entrou a Maria Emília, a magia aconteceu, né? Não tenha dúvida. Mas, do ponto de vista da produção executiva, assim, da minha parte, né? Lhe dizer que se por uma parte é muito difícil, né? O projeto, era um projeto que também é um sonho para todo aquele que trabalha com produção executiva. Por quê? Porque era difícil. E eu falei para o Joseph, esse filme vai demorar. Mas esse filme se vende tão fácil, porque está tão bonito, e o diretor tinha o filme na cabeça tão fácil. A gente não tinha que... Deus, o que ele quer, né? O Joseph sempre teve muito claro o que ele queria, né? E então isso para o produtor também é um desafio, né? Chegar nesse nível de qualidade, mas também uma garantia, né? Quando o diretor sabe o que quer e ele tem um produto fantástico, né? Então isso para um produtor, para se reunir com uma equipe, para alguém que vai nos apoiar, é tudo de bom, né? É aquela peça que se vende por si só, né? Então o Almofada de Penas tinha isso, né? Uma coisa bem bem mágica, né? Nossa, Zé, eu fiquei emocionada com a tua fala por vários motivos. Primeiro, uma lucidez, né, de um colega meu formado no mesmo curso, que me dá um orgulho danado de te ver falando assim com tanta... Você é tão comprometido, você sempre foi tão comprometido. Na verdade, dentro da escola a gente se viu tão pouco, mas eu peguei a tua saída e já diante daquele belíssimo filme e te ver falando assim com tanta propriedade sobre isso que nós fazemos, né? E falando de uma professora, da nossa grande professora, a professora de todos nós, os que estão na Unisul, que estão fora da Unisul. Professora de todos nós, alguém que a gente tem acesso, alguém que ela é de uma generosidade que só quem conhece, Maria Emília, sabe o quanto é emocionante esse teu relato aqui. Bom, então a nossa sessão aqui, que é essa sessão de uma escola de cinema, né, que tem um público que tem vindo sempre, as pessoas, eu falei que nós somos pequenos, mas é um grupo seleto que é muito importante, né? Todas as pessoas que vêm, na maioria nós conhecemos e são pessoas que têm um laço de alguma forma com a gente, com o curso, com a Unisul, enfim, e que
está gostando, né, de conhecer cada vez mais daquilo que se produz aqui, né. Então, é bom, né, de dentro de uma escola poder produzir, viabilizar que filmes que, independente de quando foram feitos, sempre tem pessoas que não viram. E eu vi, né, um relato de um estudante para uma professora, realmente é belíssimo. E na sessão de hoje, então, considerando essa questão de ser uma sessão de escola, nós vamos exibir 4, antes do filme, 3 vídeos que vão tratar dos bastidores, porque nós estamos aqui muito interessados, né, nesses bastidores, nessa produção. Então, a gente vai, antes do filme, propriamente dito, nós vamos exibir 3 outros vídeos. Um é de uma exposição que aconteceu no Centro Integrado de Cultura, onde nós temos a Sala de Cinema de SIC, no Museu, né, de Imagem e Som de Santa Catarina, que abrigou aí um dos lugares, né, para onde essa exposição foi feita. A exposição dos cenários, enfim, né, as maquetes, eu tive esse privilégio de assistir a exposição. O outro vídeo nós vamos trazer um pouquinho da pós-produção, ou seja, como é filmado e quais são as camadas de filtro para se chegar ao resultado do filme, e um outro que trata do figurino. Então, agora eu passo para a Bruninha fazer uma rodada de conversa aqui com os nossos super especiais convidados. Então, eu queria saber, aproveitando aí o gancho da Mara, eu queria saber como é que foi para achar o pessoal para produzir o filme, né? Porque, pelo visto, veio gente de tudo quanto era lado, teve design gráfico, teve cinema. E eu também queria saber como é que foi essa conversa entre as áreas. Isso é algo que a Maria Emília tinha comentado comigo e eu só agora me toquei, né? Veio gente de tudo quanto era lado. E aí eu imagino que deve ter sido bem diferente, assim, porque, por exemplo, teve essa figurinista que fez os figurinos e aí tem que fazer esses figurinos reduzidos, né? Não sei se isso era um trabalho que ela já fazia. Eu tive que fazer uma máscara para uma marionete, então eu sei como é que é fazer coisinha pequenininha, assim, é difícil. Então eu queria saber um pouquinho de vocês sobre isso. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi achar essa galera? Então, acho que tudo se deu de uma forma bastante orgânica e as coisas foram acontecendo de uma forma não muito planejada, para ser sinceros, né? No início, principalmente, porque, que nem o José falou, eu me formei em design gráfico, né? E o José se formou em cinema e a gente nunca tinha feito uma animação em stop motion, de fato, né? Tinha uma bagagem das artes, do design, escultura, mais pela minha mãe da infância do que por outra coisa. Então, quando eu comecei a me debruçar no filme, eu tinha só um roteiro e aqueles conceitos, aquelas primeiras ilustrações. E foi todo um processo junto com o José, né? O José foi a primeira pessoa que acreditou no Almofada de Penas, né? Foi ele que chegou e falou, não, isso aqui dá um filme, né? E nem eu acreditava. Então, esse empurre do José no filme foi fundamental. Foi o que me fez acreditar que eu podia fazer um filme, né? Então, foi esse start dele que também nos levou a ter a Maria Emília na produção executiva, né? Que foi incrível, assim, tudo que o José falou assim embaixo, porque de fato, né, a gente teve uma aula, isso é do início a fim. Eu nunca tinha passado por nenhuma das etapas que, né, todos os alunos têm o privilégio de aprender na Unisul ou numa universidade de cinema, né? Então, a cada etapa era tipo aprender. Para mim era aprender a fazer e nada melhor do que estar na mão deles dois para entender em que eu estava me enfiando. Então, teve uma etapa muito prazerosa, né? Quando a gente fala 6 anos, logicamente, não foram 6 anos materializando, né? Foram 6 anos fazendo parcerias, tentando editais, construindo coisas, aprendendo, enfim. Pesquisa, né? Foram 6 anos de pós-graduação, doutorado, mestrado, tudo junto ao mesmo tempo, para mim. E eu acredito que, assim, aqueles encontros que a gente tinha foram uma das partes mais bonitas para mim, assim, que era a gente escrevendo para os editais, uma reunião uma vez por semana, a gente tomava vinho, a Maria Emília sempre trazia alguma coisa boa, Sim.
E a gente Sempre. ficava, né? Nos esperava com um bolinho, inclusive, na casa. Pronto. Nossa, aqueles dias era muito gostoso, porque eu também estava aprendendo a escrever para o edital, que é uma etapa tão necessária e tão difícil, né? E a gente ficava lá, às vezes, 1 hora discutindo uma linha, né? Ou um parágrafo. Às vezes a gente terminava um parágrafo no dia, era um sucesso, né? Tipo, e não porque a gente achava que estava indo lento, porque de fato a gente pensava cada palavra, né? E o resultado disso tudo, né? Que veio, né? Porque quando a gente ganhou o Itaú era isso, né? 15 mil projetos, 33 países, e daí sair ali selecionado foi uma das tantas lindas vitórias que a gente teve, né, nesse filme. Então, acho que a Maria Emília entrou porque a gente tinha feito alguma coisa, mas nossa, com a Maria Emília foi o que fez o filme acontecer, né? O José e a Maria Emília, pessoas de fato que a gente era uma espécie de família, né? Durante todos esses percalços, desafios, porque, como eu falei, a gente chegou numa qualidade X, né? Que o José falou, o filme estava muito bonito, mas a gente aprendeu a fazer um filme bonito fazendo filme. Então, a Bruna comentou da dificuldade da escala e tudo mais. Nossa, a gente teve bilhões de dificuldades, inúmeras, né? Até a gente terminou de fazer os personagens no último dia de rodagem, praticamente, né? Então, a equipe que a gente montou, ela foi muito diversa, porque vieram, que nem falamos, de várias partes da América Latina. Então, a gente teve gente da Colômbia, da Bolívia, do Uruguai, da Argentina, de outros lugares no Brasil. Teve até um que veio de Barcelona, que era argentino também. Então, virou o filme uma residência artística latino-americana, praticamente. Então, Na Vargem Grande. Na Vargem Na Grande. Vargem Grande. Na Vargem Grande. Atenção, fico de pé. Vargem Grande. O polo da animação. Vargem Grande, norte da ilha. Maravilhosa Vargem Grande. Né? Abraço à comunidade da Vargem Grande. As pessoas achavam que vinham para a praia, né? E a gente levava elas para a Vargem Grande. Então, essa era a armadilha, né? José, nós conhecemos todos os terminais na ilha, né? Ainda até a Vargem Grande. Nossa, por isso que eu digo que eu fiquei pronta para o mercado de trabalho como um todo, né? Posso ser comprador, já posso ser um monte de coisa, já estou pronto para... Conheço tudo, absolutamente. Que bom. Foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que é isso, assim, o espaço físico foi muito importante, né? A diferença do live action com animação são os tempos muito expandidos, né? Então, a gente trabalha um outro tipo de cronograma, um workflow com a equipe, né? Até Maria Emília virou piada, né? Porque a Maria Emília falou, como assim não se paga alimentação, né? Não tínhamos como ter uma diária de alimentação, uma produção que ia levar 2 anos, né? A gente ia falir se a gente desse só merenda, né? Então, não vamos ser processados, né, Maria? A gente não, cuidado quando começa as palavras, José. Bota legenda. Botamos mate para todo mundo, tomamos mate. O filme se fez a base de mate. Café sempre teve. Não, comíamos muito bem, muito bem. Acho que as diferenças dos tempos é umas coisas mais marcantes, né? Porque o live action, até o longa-metragem, assim, pode levar uns 3 meses, 6 meses, enfim, com a equipe toda reunida. E aqui não, era um intensivo que durava muito tempo, né? Então, a gente trabalhava e habitava o mesmo espaço com diferentes pessoas de outros países e tudo acontecia ao mesmo tempo, né? Porque era pré-produção e produção juntos. O que a gente chama na animação pré-produção é a construção dos atores, que são bonecos, e a construção dos cenários, que seriam as locações. Então, ao mesmo tempo que o set estava rodando, a gente estava construindo, e se a gente não terminasse de construir, as cenas não iam ser filmadas e as pessoas iam ficar esperando. Então, era tudo muito intenso, por mais de que era um tempo expandido, era uma corrida contra o tempo
muito louca, assim, acredito, 2 anos, de 2 a 2 anos e meio, de fato, acho que a gente ganhou depois de alguns rumos, que juntamos a equipe, espaço que começou no Y, depois migrou para a Vargem Grande. Mas, para mim, hoje em dia, é difícil dizer quantas pessoas participaram. Maria, você tem esse número? Eu até pergunto para você. Olha, passaram muitas pessoas, né? Muitas, desde, enfim, do início lá, storyboard e estruturas dos bonecos, enfim, o que, José? Umas 30 pessoas, Não, eu né? acho assim, como o José falou, foi muito um laboratório de pesquisa. Uhum. E quando a gente fala em 6 anos, de repente as pessoas podem achar que em 6 anos a gente animou o filme, a gente ficou dentro animando. Na verdade, quando o José fala 6 anos, é 6 anos passar de uma folha de papel com um roteiro até passar por um storyboard, até passar, ou seja, foram 6 anos de conhecer gente, fazer pesquisa, o José ir estudando, testando, conhecendo, testando, errando. A gente também na produção entendendo o que era esse processo, né? O que era tudo aquilo. Então, esses 6 anos foi tudo uma formação, né? E a gente foi criando vínculos com pessoas, né? De diferentes áreas, né? Pessoas que trabalhavam até com mecânica, até com eletricidade, enfim, todos traziam uns elementos muito interessantes, né? E eles também aprendiam e a gente aprendia com eles, né? Então, foi uma troca de conhecimentos, assim, impressionante, né? Então, a pergunta pontual é, quantos participaram? Olha, eu posso dizer tantos, porque é tanta gente que deu uma mão, tanta gente que deu uma mão, que participou, que nos orientou, que nos ajudou, que realmente são muitos mesmo, muitas pessoas. O filme foi crescendo e foi ganhando corpo, né? Foi encantando mais gente, mais pessoas. Essas pessoas que vieram de outros países também, eles foram ficando encantados com o processo que ia começando a se desenvolver. Tem um colega, o Piero, que veio para cá, um genial, né, do Uruguai, né? E ele falou assim, José, eu tô vendo isso aqui, para mim, isso aqui eu tô no parque de diversões para mim, porque no Uruguai não conseguia fazer um projeto desse de animação, né? Então, para mim, tô aprendendo muito. Então, eu ficar muito emocionado, assim, saber como era uma troca de alegrias, né? De conhecimentos, né? Para todos, né? Virava uma espécie de polo de animação, assim, um polo de conhecimento. O filme estava lá, no final. A gente sabia que o filme um dia ia estar lá na tela, né? Projetado. Mas o caminho era a recompensa. O caminho era a recompensa. Eu falava isso para o José. José, o filme um dia vai sair, mas o caminho é a recompensa. Né? O Joseph queria me pegar pelo pescoço, mas assim era isso, né? Era o aprendizado permanente, né? Foi uma escola para todos, acho que para toda a equipe que cumpriu, acho que quase que 98% fizeram por primeira vez a função dentro do filme no cargo que estão ocupando, né? Então a gente tem a Maria Emília como produtora executiva já tinha feito, mas o restante dos artistas, eles, por exemplo, quem é o diretor de animação era a primeira vez que ele estava sendo diretor de animação. Eu, como diretor, era a primeira vez que estava sendo diretor. Então, assim, em quase todos os campos, muitos vinham de outras áreas, tinham outras especialidades dentro das artes, mas não daquela função. Então, de fato, todos se aprimoraram, todos precisaram aprender e desenvolver uma habilidade ao longo do filme, né? E eu acho que isso foi uma das coisas mais bonitas, que era a gente se surpreender com os próprios resultados, né? Que a gente não sabia se aquilo era possível ou não, mas à medida que a gente ia obtendo uma nova, um novo resultado, um novo boneco, um novo figurino, um novo cenário, a gente ganhava força e se empolgava para caprichar cada vez mais e fazer melhor. Então, eu acho que isso foi uma surpresa muito grata, assim, né? A gente se descobrir naquele papel, a gente se descobrir como sendo capaz de criar uma coisa desse tipo, né? Eu acho que por isso que a gente levou esses 6 anos. A exposição
Na verdade, a exposição foi o resultado disso tudo, né? Porque, digamos, a exposição não estava nesse pacote, né? O filme recebeu o prêmio do Itaú, mas era para fazer o filme. Acontece que esse envolvimento todo de talentos, né? E talentos jovens, a gente tinha por detrás de toda essa produção uma obra de arte praticamente, que a gente pensou em fazer uma exposição. Então, a exposição surge dessa produção artística do filme. Então, toda aquela parte de figurino, maquetes, enfim, tudo isso tinha que ser mostrado para o público. A gente não podia deixar de mostrar ao público, né? Quer dizer, está de certa forma no filme, mas a gente precisava mostrar todo esse processo e essa beleza por trás do filme, o que aconteceu. Porque o Joseph fala bem assim quando ele diz que foi um núcleo naquele momento que se formou e praticamente uma escola full-time, né, de criação. Foi algo assim, um laboratório intenso de arte, né? Então, eles habitavam uma casa, ficavam nessa casa e filmavam, tinha um cronograma de filmagem, e enquanto tinha uma equipe filmando, a outra estava preparando os bonecos, a outra estava preparando o figurino, enfim, estava fazendo a maquete e por aí vai, né? Foi uma experiência muito bonita, foi uma experiência que nasce junto, né? É tudo junto, no mesmo local, convivendo horas e horas, né? Enfim, eles habitaram esse local, na verdade, né? Eles ficaram lá habitando e criando. Sim. Então, a exposição então, é o resultado disso, né? É o resultado dessa beleza toda, né? Que a gente não podia perder também. A gente não podia deixar, né? E aí, evidentemente, que nós contamos muito com o apoio, né? Do MIS, né? São inúmeros nomes que nos apoiaram para fazer essa exposição. Enfim, porque a gente não tinha Ana Lígia, a gente não tinha dinheiro para essa exposição, mas a gente teve esse apoio muito efetivo, né, da Ana Lígia, do professor Rodolfo, na época, que estava na fundação. Então, enfim, nós conseguimos fazer essa exposição também com o apoio deles, né? Sim, foi, na realidade foi como um broche de ouro, né? Tipo, fechamento ideal para um período tão intenso e tão prolongado, porque foi quase ao mesmo tempo, né? A gente conseguiu fazer a pré-estreia lá no Cinema do SIC e junto com a abertura da exposição. Então, muita gente estava vendo o filme pela primeira vez e teve essa oportunidade que eu acho que é muito rica, né? De ver o filme e assistir de perto os cenários, os personagens, os processos e voltar. Tinha gente que, né, via e voltava para entender, porque tem muita coisa que é difícil de compreender, né? Que a animação stop motion envolve, né? Muita gente assiste o filme e pensa que pode ser 3D ou pode ser desenhado, enfim, a técnica em si não é todo mundo que tem contato com ela, né? Então, acho que o mais rico do stop motion é isso, entender que tudo que está na frente da lente, praticamente tudo, foi materializado, foi construído, né? E qual que é a escala desse cenário, qual que é a escala desse personagem, né? Então, ali tem várias descobertas, né? E a exposição nos deu esse precentão que foi reunir todo mundo, toda a equipe, todos os parceiros, porque foram muitos, né? A verdade é que, assim, a gente ganhou um grande edital, que foi o Rumos, porém, o custo da animação stop motion, ela é tão cara, né? Porque o tempo é tão prolongado, dependendo da técnica que se utiliza, que se escolhe, que a gente precisou dessas parcerias, né? A gente teve muitas parcerias, principalmente humanas, profissionais,
E depois vem coproduções, produções associadas, empresas como a Gil 3D, que fez impressões 3D sem custo nenhum, enfim, e por aí a gente... por isso que os créditos, eles têm tanto tempo, porque são muitos agradecimentos, de fato, né? Sim, sim. Nossa, olha, com essa conversa, né, Bruninha? Ouvindo as histórias de vocês, né? Um papo tão gostoso que a gente ficaria muito tempo aqui, né? Conversando, com certeza tem muito mais coisas aí, né? Que aconteceram nos bastidores do filme, nesse processo todo, né? Tão complexo que reuniu tanta gente. Eu fico imaginando, eu acho que isso que o Zé também fala, assim, de que esse percurso né? Ter a lucidez de, durante o percurso, saber que aquilo é que é importante, né? Mas com isso que a gente ouviu aqui de vocês, e com esses três materiais adicionais, né, que vocês autorizaram aqui a nossa exibição, eu acho que prepara muito bem para o filme que vem. Eu acho que sim. Então, eu queria agradecer vocês todos por estar aqui, por ter conversado com o nosso público. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito do que vocês do que vão ver, e eu queria parabenizar mais uma vez e agradecer, tá? Zé Manuel, Maria Emília, Joseph e minha parceira Bruna Barreto. Então, nós desejamos a todos uma excelente sessão. Boa noite, uma boa sessão a todos. Boa noite. Boa noite. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-lhe, respeitando-lhe, até que a morte os separe? Pode beijar a noiva.
É você? Me espera! Jordão? O que está acontecendo? Por que isso? Tu, Alicia, prometes ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando até que a morte os separe? Pode beijar a noiva. Acorda! Acorda! Alicia! Calma, Alicia! Alicia! Sou eu. Com licença. A situação é muito delicada. O seu estado piora a passos acelerados. Já tentamos de tudo, mas não está reagindo às medicações. Mas esse caso de anemia aguda é completamente inexplicável. As nossas opções se esgotaram. É um caso sério. Não há nada que se possa fazer. Era só o que me faltava!
Maurício.